Busco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu salário. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se na época dissessem a Jacó que o seu filho caçula, na época, fosse mandado para o Egito, para o faraó, e que ele seria o vice no império, o governador do faraó, como eles teriam reagido, será? Primeiro, israelitas com os egípcios, mundo totalmente contravertido, eles iam dar risadas, eles iam tudo menos acreditar que poderia acontecer o que aconteceu com José. Tudo. Talvez a coisa mais simples é que ele seria morto na entrada do Egito. No entanto, ele foi, por inveja, então vendido, bom, primeiro ameaçado de morte, como o irmão mais velho vai dizer: nós não podemos derramar o sangue do nosso irmão. Então puseram-no numa cisterna, tipo, agora, se ele morrer aí, não fomos nós que o matamos.
E aí passa a caravana, e ao invés de deixar ele ali morrer na cisterna, vamos vender o nosso irmão como escravo para o Egito. Então José foi, como era costume de então, vendido como escravo para o Egito, para as construções do faraó. E no final das contas acontece isso. O José se torna o segundo no Egito, depois do faraó. E o tempo passa e temos aqui o encontro de hoje. Esta história, ou este fato, é para nos dizer como que Deus faz as coisas, o que Deus usa, não como utilitarista, mas eu dizia ontem, como que Deus dialoga com o homem, como o homem dialoga com Deus, e como Deus faz a história da salvação. Do que ele se serve, o que para nós, basta imaginarmos esse raciocínio do que aconteceu a José. Porque ele não pegou o que era costume então, o mais velho da casa de Jacó, e programou toda. Não tem programação metódica. Deus quer nos mostrar que Ele é superior a todos os homens. Ele quer nos dizer que Ele é Senhor. Que do nada Ele nos traz à existência. Isso bastaria para nos colocar nos nossos devidos lugares. Do nada eu existo. O homem não consegue do nada tirar alguma coisa. Nunca conseguiu e nem vai conseguir. Do nada fazer alguma coisa. Ele pega o já existente, que Deus do nada trouxe, para transformar em alguma coisa, segundo a capacidade que Deus dá a cada um. Então, repito, bastaria para mim reconhecer o meu Deus como Senhor, pensar que eu não era e agora sou. E do nada, Ele me trouxe à existência. Assim como Ele pôde transformar do filho mais novo, de uma criança ainda, o segundo homem em poder no Egito. E que depois esse menor se torna da confiança do faraó, algo impensável humanamente, para dar comida a todos do império. Porque o próprio José tinha predito a seca, 7 anos sem chuva, e que naqueles anos nada se colheria. E ele, orientando o faraó e toda a administração, vamos fazer celeiros e recolher, porque nessa época nada se colherá. E agora está acontecendo a profecia de José. E nessas caravanas, entre os famintos, vem a sua família. O que para mim é impossível. Como que eu posso confiar desta forma em Deus? Tantas vezes eu acredito que nós não conseguimos ver ou sentir que é Deus quem realiza, porque ainda nós somos
nós nos achamos. Nós nos comportamos como que se nós temos que dar conta, nós arrumamos, nós nos colocamos antes de Deus. Nós projetamos tudo. E claro que Deus respeita também os nossos projetos, até de matar alguém. Nem sempre, mas Ele respeita para dizer também. Eu vou falando isso e eu vou tendo a impressão de que eu estou falando que Deus é caprichoso. Não, então, que Deus desforra, que Deus... Não. O que eu sempre digo que o que mais me intriga é a liberdade que Deus me dá. E o perigo que eu corro de, nesta liberdade, não ver, não sentir que é Deus que tudo faz, mas que Ele precisa de mim, que Ele faz por meio de mim. As bodas de Caná é uma parábola que nos explica isso. Fazei o que Ele vos disser. Bom, Ele poderia ter transformado o mar inteiro em melhor vinho. Não, mas ele chama os serventes. Não, eu quero que vocês peguem a água e vamos me ajudar. Então Deus quer precisar de nós. Como precisou do José, como quer precisar de mim. Então não tem nada de caprichoso, ou de vingança, não, eu preciso. Mas eu preciso que você deixe eu fazer por meio, porque senão eu não teria te criado, não teria te pensado. Os profetas vão dizer isso com muita clareza, e para eles, eu te conheci antes de estares no ventre da tua mãe. Então, e aqui no Evangelho está esse projeto de vida, né, de Deus, esse projeto de salvação. Deus precisaria de 12 homens. E quem são esses homens? Para sair e anunciar? Ele não poderia resolver todas as coisas sem a nossa ajuda. Faz aquelas recomendações que são necessárias. Não leveis ouro nem prata, tipo, vão de mão abanando, para que confiem em mim, não naquilo que vocês têm ou são capazes. Esvaziem-se dos projetos, para que os meus projetos estejam sobre os vossos. E aí o que vai acontecer? Os milagres, as curas, os exorcismos. Não porque vocês são capazes, mais do que eu. Confiem na minha palavra. Não falem por conta. Os profetas, os falsos profetas ou os profetas que quiseram anunciar a própria palavra sofreram muito. Vocês têm que falar o que eu mandar. Como ele disse, eu não faço nada por mim mesmo, mas faço tudo e só o que o meu Pai mandou falar e fazer. Se ele agiu assim, também faz a mim e a você essas mesmas considerações. Façam os vossos projetos e os abandonem a mim. E vamos trabalhar juntos nesses projetos. E aí você verá, sentirá como as coisas acontecem.